Olá, irmãos, estamos aqui de volta. Hoje eu gostaria de falar sobre batismo, rapidamente sobre batismo. Muita gente tem me perguntado, tido algumas dúvidas e confusões sobre batismo. O que é o batismo, o que significa batismo e os tipos de batismo que fala na palavra de Deus. Amém? Primeiro eu queria falar, eu quero enfatizar a importância do batismo, né? O que é batismo, o que ela significa. Mas, enquanto isso, vamos ler no livro de Atos 19, fala sobre só os tipos de batismo, depois eu vou explicar a importância e a gente vai seguindo. Capítulo 19 de Atos, eu vou ler do 1 até 6. Atos, capítulo 19, de 1 a 6, diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. 5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Amém. Eu li até o 7. Aqui aparecem 3 tipos de batismo. 3 tipos de batismo que a palavra de Deus fala. Primeiro batismo, o que é? O batismo de João. Batismo de João, que é batismo de arrependimento, fala no verso 4. E depois, no verso 5, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Né? É o batismo que nós praticamos hoje nas igrejas. Amém? E no verso 6, aparece o batismo do Espírito Santo, quando Paulo impôs a mão sobre eles, veio o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Amém. Sobre o batismo do Espírito Santo, a gente tem outro estudo gravado já na nossa lista de estudos bíblicos no YouTube. Você pode procurar, tem um tema do batismo com o Espírito Santo, acho que está no grupo de sinais dos fins dos tempos. Então ali vai explicar. Então eu não vou especificar muito sobre o batismo do Espírito Santo hoje, mas eu quero explicar a importância do batismo e batismo, qual a diferença entre batismo de arrependimento e o batismo em nome de Jesus que nós praticamos hoje. Primeiro, é que muita gente tem perguntado, inclusive, não só perguntado, inclusive no nosso ministério aqui na igreja, algumas pessoas ainda não se batizaram. A maioria sim, já todos se batizaram, até porque batismo nas águas. Vamos falar primeiro batismo nas águas. O batismo é mandamento do Senhor. Irmãos, existem vários mandamentos do Senhor, mas entre os mandamentos que a igreja tem que praticar como simbolismo é batismo nas águas e a Santa Ceia. Isso é um símbolo, estamos simbolizando a ceia, a Santa Ceia, estamos simbolizando nosso Senhor Jesus, né? O corpo de Cristo e sangue derramado na cruz, estamos simbolizando e fazemos a ceia porque é mandamento do Senhor, faça isso em memória de mim, ele fala. E o batismo nas águas é um simbolismo que significa o quê? Sabe por quê? Algumas pessoas falam assim, muita gente não fala, olha, eu não estou pronto ainda, pastor, na próxima eu vou, sempre dá uma desculpa e não quer receber batismo. Entre algumas pessoas que são mais sinceras, vamos dizer assim, falar assim, pastor, é que eu estou em pecado, então, sabe, eu estou ajuntado, não estou casado, estou ajuntado, estou em pecado, então não posso me batizar. E outras pessoas falam assim, pastor, eu não estou pronto ainda, mas não quer falar por que não está pronto. Irmãos, está errado esses argumentos conforme a palavra de Deus. Por quê? Por quê? Primeiro que batismo nas águas é mandamento
E não existe condição nenhuma, claro, é condição de arrependimento dos pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Essa é a única condição que existe para a pessoa ser batizada. Inclusive, no livro de Atos a gente vê aquela etíope, né? Quando encontra com Paulo, o Paulo se encontra com essa pessoa, na hora passou o evangelho e na hora eles são batizados nas águas. Então, o batismo nas águas, nós temos que entender em primeiro lugar, é mandamento de Jesus, mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é mandamento, mandamento é mandamento, amém? Então, mandamento, única coisa, claro, o batismo nas águas é para aqueles que creem e aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, único e suficiente Senhor e Salvador, único Deus de nossas vidas. Esse é o único requisito para que você seja batizado nas águas. Agora, eu creio, já fiz a confissão, sim. Pastor, mas é que eu estou no pecado. Irmão, então você tem que ser batizado. Sabe por quê? Primeiro, nós temos que obedecer os mandamentos para que a bênção de Deus venha, a cura, a libertação de Deus venha também. Claro que não é requisito necessário para isso, mas para que a bênção de Deus venha mais sobre você, você estando em obediência, sim, tem menos legalidades e menos impedimentos para que você receba a bênção de Deus. Então, primeiro que nós temos que lembrar, batismo nas águas é mandamento. A palavra de Deus não fala em lugar nenhum que se você estiver preparado, se você não estiver em pecado, você vai receber batismo. Nada disso. Inclusive tomar ceia também. Aqui no nosso ministério, sinceramente, a gente não impede ninguém de tomar ceia a partir do momento que a pessoa está aí, quer receber e crê no Senhor Jesus e já confessou os pecados. Inclusive crianças, eu não tenho restrição a crianças, porque eu tenho certeza que se Jesus viesse aqui pessoalmente, realizasse a ceia, será que ele afastaria as crianças? Porque não tem idade? Porque isso é doutrina criada pelos homens, porque eu estive numa igreja assim, eu não vou falar a denominação da igreja, mas por causa da doutrina da igreja, se eu não tivesse 14 anos completado, não podia tomar, com 13 anos e meio eu não podia tomar, mesmo sabendo, conhecendo, reconhecendo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, mesmo orando em língua, eu não podia tomar. Não podia tomar, porque não tinha 14 anos de idade. Irmãos, a Bíblia não fala em lugar nenhum que para tomar santa ceia, para ser batizado nas águas, tem que ter tal idade. A Bíblia não fala sobre isso, né? Hoje, claro, hoje o assunto não é santa ceia, mas acho que é a mesma coisa, vale a mesma regra também. Eu tenho certeza absoluta, se Jesus vier aqui, pessoalmente, realizar ceia, e se as crianças da igreja quiserem participar, de jeito nenhum, Jesus não vai repreender eles. As crianças, sai crianças, né? Não pode tomar ceia. Quem tem mais de 14 anos vem. Não é possível, não é assim. A Bíblia não fala dessa forma, irmãos. Eu sei por quê, por causa de doutrina, que quem tem menor de 14 anos não sabe o que está falando, é menor impúber, é inconsciente, então a gente não tem certeza se tem salvação, mas para mim em particular, me desculpa, quem segue essa doutrina, para mim isso é bobagem, né? Então a criança, hoje eu já batizei nas águas, criança de 9 anos de idade que chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero ser batizado porque eu recebi a salvação através de Jesus Cristo, que eu sou pecador, eu era pecador, mas Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou, está vivo agora no trono de autoridade, está lá no céu e está ouvindo todas as minhas orações. Jesus é meu Senhor e Salvador, Ele é meu único Deus. Imagina, um garoto de 9 anos falou isso. E quem sou eu para impedir que ele seja batizado nas águas? Não. Então, irmãos, é isso que tem que ver. Outra coisa muito importante sobre batismo, além de mandamento de Jesus, que eu sempre falo, inclusive só um detalhe, tem gente que a pessoa não consegue largar cigarro e ainda bebe. Ele falou que está bebendo menos, mas bebe, por isso está em pecado e não quer ser batizado nas águas.
Aí eu falei para ele o seguinte: irmão, você, pelo seu esforço, você quer se libertar desses vícios que não consegue até hoje, né? Tá mais de 20 anos nesse vício. E só quando você conseguir vai ser batizado nas águas? Não. Mas você crê no Senhor Jesus, você confessou. Se arrependa agora e seja batizado. Obedeça primeiro. Isso é justiça de Deus. Obedeça primeiro e seja batizado. Aí sim você vai conseguir se livrar dos vícios, né? É o que fala, por exemplo, isso que eu quero explicar no livro de Romanos 6, fala sobre o significado, o que acontece no batismo. Eu quero ler Romanos 6, de 1 a, acho que 5 mais ou menos, 5, 6, tanto faz. Romanos 6 fala sobre o batismo. Ele dá uma mensagem explicando o que é batismo. Romanos 6, verso 1 em diante, diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém. Glória a Deus. O que quer dizer isso? Primeiro, irmãos, a palavra de Deus está dizendo, nós morremos lá na cruz com Cristo Jesus. Nós morremos. Gálatas 2:20, todos conhecem muito bem, né? Nós morremos com Cristo Jesus. No momento que nós confessamos o nome de Jesus, nós cremos em Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, único, suficiente Salvador e o nosso único Deus. Com essa confissão, na realidade, é a mesma coisa que nós morremos com Cristo Jesus lá na cruz, porque Ele morreu em nosso lugar e Ele é o nosso Senhor. Então nós morremos na realidade. Só que no batismo estamos simbolizando. Irmãos, nós temos que entender o mundo espiritual funciona através de símbolos também. É símbolos e voz de comando. O que você lança pela sua boca, voz de comando. O mundo espiritual é regido a partir da 4ª dimensão, é palavra e símbolos. Por isso que os inimigos também, o satanista, quem é da magia, essas coisas, eles usam muito símbolo, porque eles sabem que é assim que funcionam as coisas. O mundo espiritual é regido pela voz de comando e símbolos, né? Por isso que o símbolo é muito importante também. Numa outra hora a gente vai falar sobre isso. Mas, primeiro, quando nós entramos nas águas, irmãos, quando nós entramos nas águas no batismo, nós estamos simbolizando o sepultamento do nosso velho homem, aquele que era pecador, aquele que já nasceu no pecado, estava condenado até antes de conhecer a Jesus. Nossa, deu um ronco no estômago, não sei se deu para ouvir. Estou com fome, mas depois eu vou comer. Quando a gente desce nas águas, estamos simbolizando o sepultamento. Nós morremos com Cristo Jesus. Então, simbolicamente, nós descemos as águas e nós ressurgimos das águas com uma nova criatura em Cristo Jesus para se unir a Jesus. Isso que a palavra de Deus está dizendo. Verso 5 também fala, se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte. No verso 4 fala assim, portanto, o verso 4, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Nós fomos sepultados, o velho homem pecador, eu pecador, estou sepultando para ressurgir das águas, para se unir a Jesus. Isso é simbolismo no batismo. Ou seja, nós temos que entender, irmãos, que batismo, além de mandamento, além de só simbolismo, nós temos que entender o significado, o efeito que ela produz, o efeito que produz no mundo espiritual. É uma
troca de identidade. Quem é que desceu as águas? Quem é que morreu na cruz? Quem é que está sendo sepultado? Meu velho homem, o velho pecador, que estava nas trevas, sem vida. Eu, pecador. Ela morre, o eu, pecador, ele morre nas águas, é sepultado e ressurge das águas como nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, não é isso? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que surgiram novas. Então, o que é isso? É troca de identidade, irmão. É troca de identidade. Olha a importância de troca de identidade. Muita gente fala assim, batismo é para salvação. A Bíblia em nenhum momento fala que é para receber salvação. É para os que os que têm salvação, sim. É para os que têm salvação, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. É uma troca de identidade. Sabe por quê? Se o batismo fosse para a salvação, inclusive, eu ouvi uma vez, outro dia, no cabeleireiro, cortando o cabelo, as pessoas conversando atrás, a mãe e a filha estavam conversando, era salão unissex. E o que acontece? Elas estavam conversando, uma conversa um pouco alta, eu ouvi tudo. Não, eram amigas, desculpa, não era mãe e filha não, eram amigas. E uma delas falou assim, olha, você já foi batizada, né? E eu vi que elas já frequentavam a igreja. Falei, não, ainda não, porque olha, eu não estou preparada ainda, então eu não sei, porque eu não vou sempre, né? Eu vou de vez em quando à igreja, eu estou muito nova ainda, então eu preciso aproveitar a vida. Então, quando eu ficar mais velha, eu vou para a igreja, aí eu recebo o batismo, aí eu tenho salvação, sabe? Falaram dessa forma, quer dizer, olha o pensamento. Às vezes tem gente que pensa assim, que é só receber batismo nas águas, recebe salvação. Não. Se fosse para a salvação, e aquele que morreu do lado de Jesus nem deu tempo de ser batizado, só creu no Senhor Jesus e foi para o paraíso com Jesus, né? Então, é uma troca de identidade. Sabe por quê? Se fosse para a salvação, por que que o nosso Senhor Jesus ele foi batizado quando iniciou o seu ministério aqui na terra? A primeira coisa que ele fez, ele foi lá no Rio Jordão e foi batizado pelo João Batista. Por quê? Para receber salvação? Jesus precisou de salvação, então tinha que receber. Irmão, não é nada disso, né? Não é nada disso. Por que Jesus foi batizado nas águas? Para a troca de identidade? Até então, Jesus era quem? Jesus era o que na sociedade? Para as pessoas, o que ele representava? Ele era um jovem de 30 anos de idade, filho de José e Maria, na cidade de Nazaré, filho de um carpinteiro, o ajudante de carpinteiro. Era essa a identidade. Mas Jesus, nosso Senhor, Criador do céu e da terra, né? Ele é o princípio de sobre toda a criação, tudo foi formado por Ele, para Ele, todas as coisas foram. É o nosso Deus, na realidade. Ele estava como o menino em Nazaré, mas é o nosso Deus. Ou seja, verdadeiramente, Jesus Cristo não é nem filho de José e Maria, foi concebido pelo Espírito Santo, então ele veio como fruto do homem para nos salvar, para nos dar o caminho da salvação. Ele não era, a identidade verdadeira não é nem carpinteiro, nem um menino de Nazaré, nem nada disso. Mas até então era, não é isso? Então ele tinha que, a partir daí, para começar o ministério do Senhor, a obra da salvação do Senhor, então ele teve que ter uma transformação de identidade, como ele fez, ele mostrou no primeiro milagre de Jesus, transformou a água em vinho, não é isso? Isso quer dizer que é transformação total de uma identidade. A água se transformou em vinho, por quê? A presença de Jesus faz isso em nossas vidas. Isso aconteceu em festa de Caná da Galileia, na festa de casamento, por quê? Porque Jesus estava lá. Não é em toda festa que acontecia isso. Jesus estava lá. Isso quer dizer, a presença de Jesus faz transformar vidas. E, em primeiro lugar, Jesus tinha que mudar essa identidade para viver essa transformação.
para nos dar a transformação da nossa vida de um pecador como filho de Deus. Então, isso que ele tinha que mostrar. Então, primeiro, ele recebeu o batismo para sepultar aquela identidade de filho de José e Maria, de sepultar aquela identidade de Nazareno, de sepultar aquela identidade de filho de carpinteiro, ou o próprio carpinteiro. Com 30 anos ele já era carpinteiro, provavelmente. Então ele estava sepultando aquela identidade, porque ele não, a partir daí não é mais filho de José e Maria, tanto que primeiro milagre logo em seguida, quando transformou a água em vinho, ele se dirige a Maria, fala: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Porque ele, a partir daí, tomou a identidade do verdadeiro Filho de Deus. A partir daí, ele já não era mais o carpinteiro nazareno. Então ele sepulta aquela identidade e ressurge da água com a verdadeira identidade, nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, nosso Deus. E aí sim, quando ele ressurge da água com a nova identidade, com essa troca de identidade, veio a confirmação, o endosso, né? O endosso, a confirmação do céu, veio a voz do céu e diz: esse é o meu filho amado que me dá alegria. Amém. Irmãos, estão entendendo? O batismo, irmãos, é troca de identidade. Você ainda não recebeu o batismo, mas você crê em Jesus? E você continua no pecado? Não está preparado? Isso é atitude de pecador. Não é atitude de filho de Deus. Mas você é filho de Deus e você não tomou posse dessa nova identidade que Deus está te dando de graça, que é através do batismo. Amém? Então, muitas vezes é por falta de conhecimento. Por isso que o profeta Oséias falava, né? Oséias 4:6, todo mundo sabe já, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Irmãos, não seja destruído por falta de conhecimento. O batismo é uma troca de identidade. Se você ainda não foi batizado nas águas, se você já foi batizado, glória a Deus. Se você ainda não foi batizado, seja batizado. Obedeça ao mandamento primeiro, não tenta entender. Quando você não consegue entender, obedece primeiro. Aí as coisas acontecem na sua vida. Então, quem ainda não foi batizado nas águas, inclusive, os pastores muitas vezes enxergam isso no mundo espiritual. Às vezes vê um irmão novo, ele fala, parece que tem muita experiência na igreja, tudo. Diz que já estava na igreja, fez um monte de obra, tudo. Mas você vê que falta alguma coisa naquele sujeito lá. Aí quando a gente vai ver, não está batizado ainda. Irmão, falta algum parafuso. Desculpa, não é o parafuso no sentido de... Não é nada disso. Faltando alguma peça. Não tem como Deus atuar na sua vida se você está em desobediência. E principalmente, Santa Ceia, tem que tomar ceia sempre, e batismo nas águas. Então, resumindo, é uma troca de identidade. Jesus precisava trocar essa identidade de Nazareno, carpinteiro, para verdadeiro filho de Deus. Você quer trocar sua identidade de pecador para vencedor, o filho de Deus, discípulo de Deus, amigo de Deus? O primeiro passo é batismo nas águas. Batismo nas águas, amém? Isso é muito importante. Muito importante. Mas eu não estou pronto ainda. Isso é arrogância, irmão. Não está querendo obedecer o mandamento de Deus. Tá? Então, voltando agora. Eu falei que tem 3 tipos de batismo, né? 3 tipos de batismo. O batismo de João, hoje, já não existe mais, porque isso era do tempo da lei, do Antigo Testamento. Inclusive, a próxima aula agora, eu estou gravando sobre a diferença entre a lei e o Evangelho. A lei e as boas novas. O Antigo e o Novo Testamento. Qual a diferença? Porque muitas vezes as pessoas não fazem essa diferença, acabam misturando tudo, dá uma confusão muito grande. Então eu vou falar sobre a diferença da lei e do Novo Testamento, do Evangelho, né, das boas novas. Então, o batismo de João era o batismo de arrependimento, como fala aqui no Atos, a gente leu no comecinho, né?
Atos 19, 4. 19:4. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Então, até que Jesus começasse a fazer obra, inclusive teve um período que Jesus estava batizando de um lado e o João Batista do outro lado, né? E os discípulos ficaram confusos, não, porque foi naquele tempo de 3 anos e meio, quando Jesus ainda não tinha completado a obra da salvação lá na cruz. Mas até então, estava valendo o batismo de arrependimento de João, ou seja, aquele que diante da lei de Moisés, olha, Senhor, diante das leis do Senhor, 10 mandamentos, a lei de Moisés, eu sou pecador. Então, recebi o batismo de arrependimento que levava à salvação. Então, como João Batista foi o último personagem do Antigo Testamento, da lei e profetas do Antigo Testamento, foi o último personagem e terminou com João, então até o João era batismo de arrependimento, né? Mateus 11:13 fala sobre isso, né? É isso que nós temos que entender. Na próxima aula eu vou especificar mais sobre isso, porque parece que tem muita gente que ainda não entendeu e está misturando, inclusive nas pregações. A gente não pode pregar no púlpito na igreja falando das leis no dia de hoje. Hoje é evangelho, não tem nada a ver uma coisa com outra. Amém? Então nós temos que, mesmo assim, as leis, nós temos que passar pela cruz de Jesus e falar como evangelho. Isso eu vou falar na próxima aula. Mateus 11:13 fala assim, 11:13, pois os profetas e a lei profetizaram até o João, então até o João Batista. Então, é porque existe na Bíblia, no Novo Testamento, né? Então, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Irmão, hoje não existe mais esse tipo de batismo. Então, hoje, nós podemos dizer que só existe 2 tipos de batismo. Batismo em nome de Jesus, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo nas águas. E o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, como eu falei, tem outro estudo só sobre isso. Só mais um detalhe sobre batismo nas águas. É que eu, e muita gente também, eu nasci e cresci numa denominação, que eu não quero falar o nome da denominação, que fala que o batismo pode ser por aspersão. Existe aspersão. Isso aqui que nós estamos falando é imersão, né? Você tem que entrar nas águas e sair. Mas só que a igreja que eu estava antes era por aspersão. O que quer dizer isso? Jogar um pouco de água na cabeça e pronto, não tem aquela imersão. E, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Na Bíblia não existe batismo de aspersão, de jogar água. Não existe isso, irmãos. E eu sou totalmente contra isso. Inclusive, quando eu entendi essa palavra, eu fui batizado de novo. Quer dizer, aí sim, verdadeiramente, por imersão. Irmãos, eu não quero criticar, julgar ninguém. Eu respeito todas as denominações. Se lá pratica, então se você está numa igreja que faz batismo por aspersão, não contraria, você tem que estar em obediência. Senão você pede a bênção, sai e vai para outra igreja, né? Só não pode ficar se rebelando onde você está contra as autoridades. Tem que respeitar as autoridades, sim. Amém? Agora deixa eu explicar por que isso. A Bíblia só fala por imersão, porque é troca de identidade, é sepultamento. Você tem que se sepultar, tem que descer as águas. Inclusive, em grego original, que foi escrito no Novo Testamento, é batismo. Batismo é batismo. Isso quer dizer imersão. Batismo é imersão. Não existe batismo por aspersão. Como é que vai sepultar por aspersão? Mas como é que surgiu isso? Na história, durante as guerras, antigamente. Então, quando estourava as guerras, os jovens eram chamados assim na guerra. Então, urgentemente, no dia seguinte, eram convocados para ir no campo de batalha. E o que aconteceu na história? As mães, os pais, tinham que mandar, era lei, né? Mandar os filhos para a guerra. E muitas vezes os filhos não tinham sido batizados. Então, eles tinham essa ideia também, que para garantir a salvação, tinha que receber batismo, né? E não queria mandar os filhos sem batismo. Então, muitas mães, centenas até milhares, batiam na porta da igreja, naquela época,
antes, né, antes do protestantismo, então na Igreja Católica, procuravam os padres para batizar. E de repente apareciam centenas. Como é que o padre ia batizar todo mundo? Então o que eles falaram? Quando o batalhão ia para a guerra, eles iam fazer aquela marcha, então eles passavam em frente, podia ser na própria igreja mesmo, um prédio, e o padre ele subia em cima. Sabe aquele negócio que joga água? Não sei como é que chama isso aí, que é para benzer, né? Então, como era tempo de guerra, uma coisa excepcional, então como não dava tempo de imergir todo mundo, o padre ficava lá, o exército passava os jovens e todo mundo falava: vocês creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Eles falavam: sim. Aí pode passar, e ele ia jogando água. Era o jeito, porque é guerra, né? Senão não vai ficar perdendo tempo, fazer um por um, ia demorar o dia inteiro, ia ser massacrado na guerra. Então, foi um tempo de guerra, uma excepcionalidade. Aí, na realidade, isso deveria ter acontecido somente no tempo de guerra. Sim, eu creio, graças a Deus, nunca passei por guerra, mas a gente já assistiu muitos filmes de guerra, tem a noção do que é isso. Então, o que é isso? Será que o Senhor, nosso Senhor, ele aprovaria como batismo? Eu acho até sim, num tempo de guerra, não tem outra forma. Então, o que vale é a intenção, é o coração do homem diante de Deus, é um ato de fé. Eu estou dando uma opinião particular. Eu acredito que Deus se agrada sim, no tempo de guerra sim. Mas e hoje, não somos em tempo de guerra, não? E por que mantemos essa tradição? Irmãos, não é para manter costume, tradição. A Bíblia, no livro de Colossenses 2 também, ele condena tradições que não venham trazer a edificação da igreja, que não venham trazer a edificação da nossa fé. Isso não existe na palavra de Deus. Isso virou costume, é mais fácil, é mais cômodo, então vamos só jogar água na cabeça. Irmão, mais uma vez, eu respeito tudo isso, mas eu particularmente não concordo, tanto que eu saí daquela denominação. E quando eu saí, a primeira coisa que eu quis fazer é ser batizado nas águas. De novo, de novo. Porque eu tinha sido batizado quando era bebê, na realidade, né? Os pais apresentam, colocam um pouco de água na cabeça, no bebê, os pais consagram a criança. E eu acho isso legal, sim, os pais consagrarem a criança. A gente faz essa oração de consagração dos bebês, sim. Isso eu acho muito importante, que é um outro tema de consagração, né? E a partir daí, quando completa 14 anos, inclusive eu lembro muito bem, o ano que ia completar 14 anos, um dos pastores chegou para mim e falou assim: você vai completar 14 anos esse ano, né? Sim. Então esse ano vai ter a cerimônia de batismo e você vai participar, porque naquela igreja só tinha uma vez por ano. Então, tivesse completado ou não, quem ia fazer 14 anos naquele ano ia junto. Então, falou que ia ter não é nem batismo, é confirmação de batismo, né? Eu falei: como é que é isso? Eu lembro, como é que é isso? Olha, você vai, o pastor no culto, ele vai chamar, quando chamar seu nome, você levanta, tudo que ele pergunta, você fala sim. Aí pronto. Tá bom, né? Tá bom. Aí, aí começou a cerimônia, o pastor chamou meu nome, eu levantei. Você é fulano de tal? Sim. Você é isso, aquilo? Sim, sim, sim. Então, ok, está confirmado. A partir de hoje, você pode tomar ceia. Irmãos, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Não é tradição, costume. Amém? Mais uma vez, eu não quero julgar, criticar ninguém. Quem está lá, quer continuar, nós vamos respeitar sim, vamos respeitar sim. Mas nós queremos seguir a palavra de Deus, amém? Então, resumindo, por aspersão ou qualquer outra forma de batismo, irmãos, eu reli a Bíblia várias vezes, não achei. Só existe por imersão, que é sepultamento e troca de identidade, você surge como nova criatura para se unir a Jesus. Você é filho de Deus, quer obedecer mandamento, você quer sepultar a velha pessoa, você quer sepultar velhos vícios, os hábitos pecaminosos, então sepulta nas águas, irmãos, sepulta e ressurge para se unir a Cristo Jesus.
Aí você vai ser um filho que está em união com Cristo Jesus. Porque nem todos os filhos são obedientes. Nem todos os filhos estão em união com Cristo. Nem todos os filhos fazem o que o pai manda. Mas eu quero obedecer. Obedecer. Estar unidos em Cristo Jesus. Irmãos, batismo é muito, mas muito, muito importante. Se você ainda não recebeu o batismo, seja batizado. Tanto que na nossa igreja, irmãos, a gente não tem data para batismo. Quando tem número suficiente, sei lá, quando tiver pelo menos 3, 4 pessoas querendo ser batizadas, a gente já marca batismo e faz batismo. A gente vai no rio e já batiza assim. Inclusive a gente fala assim, se você quer convidar amigo, parente, que crê em nome de Jesus, ainda não foi batizado, pode convidar. Na hora eu confiro, você confessa sim, você crê, você confessa, eu faço eles confessarem novamente, né? Aí eu faço o batismo, mesmo que eu não conheço. Se ele crê, se está confessando pela boca que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e o único Deus de sua vida, o que impede de ser batizado? Eu vejo assim, amém? Claro, pode ser que seja a minha opinião. Agora, a palavra de Deus fala que tem esse batismo e é por imersão. E é mandamento de Deus, amém? Deus abençoe aqueles que obedecem os mandamentos, amém? Glória a Deus. Então, na próxima aula eu vou falar sobre a diferença, a lei do Antigo Testamento e o Evangelho do Novo Testamento, que nós temos que saber essa diferença, amém? Hoje eu vou ficando por aqui. Tchau, irmãos, até o próximo encontro. Amém, tchau, tchau.